Amém, irmãos? Salmo número 20. O Senhor te ouça no dia da dificuldade, o nome do Deus de Jacó te defenda. Envie-te socorro desde o santuário e te fortaleça fora de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite a tua oferta queimada. Conceda-te de acordo com o teu próprio coração e cumpra todo o teu conselho. Nós nos regozijaremos na tua salvação, em nome do nosso Deus, fincaremos nossas bandeiras. Que o Senhor cumpra todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carruagem e outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Eles serão rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos em pé. Salva, Senhor, o que o Rei nos ouça quando chamarmos. Amém. Você pode se assentar. Graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos na casa dele, né, meus irmãos? Estarmos aqui louvando, engrandecendo ao Senhor, né? E hoje tivemos uma novidade, né? Pastor Bertaço, que voz, hein? Eu me lembrei daquele cantor Paulo César Brito, né? Ele tinha uma voz semelhante, né? Isso é bom, porque às vezes só as irmãs cantam e os irmãos parece que de uns anos para cá foram ficando de lado. Isso é muito bom. Mas vamos para a palavra de Deus. O Senhor te ouça no dia da dificuldade, né? E não há, para o cristão, a maioria dos dias da vida dele são de dificuldade. Porque o nosso adversário, todos os dias, ele vai tentar nos derrubar. Ele não dá descanso. Ele não cansa, né, meus irmãos? Nós que cansamos, mas a ele não cansa. Então ele tem tempo, e tem muito tempo para tentar derrubar. Por isso que o salmista diz, o Senhor te ouça no dia da dificuldade, e o nome de Deus de Jacó te defenda. O nome de Deus de Jacó é Jesus. Ele está aqui para nos defender hoje, amanhã, depois de amanhã, até o dia que Ele voltar, ou até o dia que nós partirmos para a eternidade, meus irmãos. Nós temos que ter em mente que, se o Jesus não voltar, uma hora ou outra nós vamos morrer. Hoje eu estava falando para os meus filhos, tem uns 3, eu já falei para a Larissa, né, principalmente para a Larissa, olha, o dia que eu estiver no velório do pai, tem que cantar esses 3 hinos aqui. Ó. Esse é o hino que eu quero que cante. Claro, a gente tem que estar preparado para todas as coisas. Quando o pastor Hudson estava pastoreando a igreja nossa ali no Parteto, uma vez ele falou algo que às vezes a gente não se atenta. A gente tem que pedir que Deus nos livre de uma morte horrenda. Ficar doente, ficar numa cama, Então, a gente tem que, desde já, ir se preparando. Porque se ele não voltar, meus irmãos, a gente vai morrer. Mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos engrandecer esse nome. Porque esse é o Deus que nos ouve nos dias da dificuldade. Nos dias ruins, principalmente os dias que nós estamos vivendo. Nós falamos dias ruins, mas será que é ruim mesmo? Quem aqui está passando fome? Quem está desempregado? Então, como é que é ruim? Às vezes nós nos atentamos para agradecer a Deus por o que Ele tem feito por nós todos os dias. Nós achamos que fulano vai resolver, ciclano vai resolver. Ninguém vai resolver, só Jesus vai resolver. Toda essa situação do nosso mundo contemporâneo de agora, desses dias, meus irmãos, só vai melhorar quando Jesus voltar. Não pense que homem algum vai fazer alguma coisa, não vai. Porque o homem tem um coração enganoso. O homem tem um coração enganoso. Por isso que nós estamos nessas dificuldades. Mas nós, graças a Deus, estamos de pé.
Nós não estamos de pé não porque nós somos melhores, mas porque nós temos um Deus que nos defende, um Deus que nos ajuda, um Deus que diz, vá por este caminho. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que vai nos guardar até o dia da sua vinda, ou o dia que nós partirmos. Esse é o Deus que nós cremos. E Ele prometeu estar conosco, meus irmãos. Prometeu de estar sempre nos ajudando, nos auxiliando. Quando diz aqui, envie-te socorro desde o santuário e te fortaleça fora de Sião. Fora de Sião, muitas vezes as pessoas já acham que é Jerusalém. Mas fora de Sião, às vezes, o sentido muitas vezes é a própria toda a terra prometida. Aqueles que estavam de fora, como nós estávamos de fora. E agora somos abençoados pelo nosso Jesus que está lá em cima. Por isso nós estamos aqui, meus irmãos. Para engrandecer, louvar e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Por tudo que Ele tem nos dado. Nossos filhos, saúde, nossa casa, nossos bens. Porque tudo é dEle. Às vezes nós dissemos, você sabe que nada é teu. A sua casa não é sua casa. Porque se você não pagar o imposto, o governo vem e toma. Você só anda de carro porque o governo permite. Ele te dá uma permissão para dirigir. Tudo é do Estado. E antes de ser do Estado, tudo pertence ao nosso Jesus. Por isso nós estamos alegres. Conceda, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceita a tua oferta queimada. O que você tem ofertado para o Senhor? Eu estava ali, daí quando o pastor Rubinho estava cantando, não vai tardar, Jesus há de voltar. Eu quero me preparar. Não, nós temos que estar preparados. Eu quero conversar com Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você mesmo responder. Você está realmente preparado para conversar com Jesus? Será que nós estamos preparados realmente para encontrar com Deus? Será que nós estamos olhando esse salmo e vendo o que nós temos feito? O que nós estamos olhando? O Senhor conceda de acordo com o teu próprio coração e cumpra o teu conselho. Qual é o conselho que você tem pedido a Deus? O que o teu coração tem falado para você? Para o irmão, para a irmã, para mim. Porque às vezes a gente fala para os outros, dá a impressão que Deus não fala para a gente. Não, Deus está falando com todos nós. Meus. Eu estava estudando esse salmo a semana inteira, olhando ali. O que Ele tem para mim? Em primeiro lugar para mim, meus irmãos. A palavra tem que fazer efeito em mim. Ela tem que me mudar, ela tem que me restaurar. Ela tem que me confrontar. Ela tem que dizer, Jorge, você tem que mudar o jeito que se está fazendo. Porque ela ensina o caminho da vida. Toda vez que Israel desobedeceu a palavra, meus irmãos, ele sofreu. Toda vez que alguém desobedece a palavra de Deus, ele sofre. Eu estava lendo esse salmo, esse é um salmo de Davi, estava estudando a vida dele. Todas as batalhas que ele pediu para o Senhor orientação, ele venceu. Quando ele mandou Joabe ir para o território de Amon, a Bíblia não diz que ele consultou o Senhor. E aí aconteceu que ele ficou e caiu em pecado. É a única vez que a Bíblia não diz que ele orou e disse assim, será que eu vou à guerra? Será que eu vou para tal lugar? Porque todas as vezes ele pediu orientação de Deus. Nessa vez não foi, ficou e aconteceu o que aconteceu. Qual é a orientação de Deus para mim e para você nessa noite? Seguir o conselho da palavra, meus. Não confiar em nós mesmos. Ninguém aqui é super-homem, é super-mulher. Não existe isso. Todos nós somos fracos. Nós só somos fortes se tivermos Jesus.
Quando você tem Jesus, vem as lutas, vem as dificuldades, vem as coisas ruins, mas você está de pé. O irmão, a irmã está de pé. Muitos poderiam estar aqui com nós hoje. Mas você sabe por que você está de pé? Porque Deus disse, vai à casa do Senhor. Vai à minha casa. Vai louvar o meu nome. Vai enaltecer o meu nome. Seja mais um na luta contra as trevas. É por isso que você está aqui. Nós nos regozijaremos na tua salvação e no nome do nosso Deus fincaremos nossas bandeiras. Que o Senhor cumpra todas as tuas petições. O que nós temos pedido para Deus, meu? Qual deve ser o nosso primeiro pedido? Que Deus transforme as nossas vidas, que Deus nos encha do seu Espírito, cada vez mais, para que nós possamos anunciar a salvação ao povo que está perdido, para eles que se arrependam e venham servir ao Senhor. Essa é a maior petição que nós devemos ter. Eu tenho me preocupado muito com isso, pastor Rudes, porque às vezes a gente tem que olhar para dentro de si mesmo. O que eu fiz para Jesus? Quantas almas eu ganhei? Nesses 35 anos de igreja. O que eu fiz para Deus? Por todos os benefícios que Ele fez para mim. Quantos anos você está na igreja? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Talvez tenha ido para uma outra igreja, mas a maioria das vezes, meus irmãos, nós dizíamos que o pastor tem que ganhar almas, que o presbítero, o fulano, Beltrano tem que fazer isso. Jesus disse que todos nós temos que fazer. A nossa primeira petição deve ser essa. Eu quero ser um vaso cheio do Espírito Santo, que eu possa, quando abrir a boca, a pessoa sentir que Deus está comigo. Eu tenho pedido para Deus que Deus nos dê autoridade, que quando alguém orar aqui, aquele que passar lá na rua sinta o poder de Deus dentro dessa casa. Não é porque nós somos melhores, mas é porque nós somos filhos de Deus, meus irmãos. E devemos ser diferentes, devemos pedir isso aqui. A igreja vai encher, mas nós temos que estar cheios, temos que estar preparados e temos que falar do Evangelho de Jesus. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo no nosso país. A gente às vezes fala só do nosso país. A gente não olha o que está, parece que ocorrendo no mundo. Dá a impressão que só aqui está indo mal. Não é, meus irmãos. O mundo inteiro está se convulsionando. O mundo inteiro está partindo para algo desagradável. Não é só o nosso país. É só você ver as guerras, as disputas, né? A questão de ser superior ao outro. O que estão fazendo com o nosso país é errado. Não é questão de governo, filho. É a nossa nação. Você, como brasileiro, deve defender o país. Eu, como brasileiro, tenho que defender o meu país. Não dizer que o outro está certo. Porque se eu disser que o outro está certo, como é que Deus vai fazer algo na nossa nação? Nós temos que nos levantar e dizer que Deus vai fazer algo. E dizer que esse país é soberano. Você vê um judeu falar mal do judaísmo? Não vai ver. Os brasileiros têm que amar essa nação. Esse é o melhor país do mundo para se viver, meus irmãos. É o melhor país do mundo. Sabe por que isso acontece com o nosso país? É inveja. Você joga semente no asfalto, nasce. Só no nosso país acontece isso, nos outros não acontece. Nosso país não tem deserto, não tem nada disso. Por isso eles estão de olho e estão se armando. Quando fala aqui que uns confiam em carruagens, cavalos. Os irmãos já perceberam quanto gasto está no mundo com os militares?
Se todo esse dinheiro fosse desenvolvido para melhorar a vida das pessoas, meus irmãos, olha, não haveria pobre nesse planeta. Mas por que isso? Por que estão se armando? Por que estão fazendo essas coisas? Porque dão ouvido ao inimigo. Porque aquele que é contra Jesus Cristo, por isso que ele é chamado de anticristo, ele só gosta do mal. Tudo que é errado, ele gosta. Por isso que nós estamos aqui, para combater o que ele gosta, combater o mal, combater a indisciplina, combater a corrupção. Essa é a função da igreja. Função nossa, minha, tua. Não adianta confiar no fulano, no ciclano. Vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é orar a Deus, fincar a bandeira que Deus deu para esse país e dizer, esse país realmente vai ser de Jesus. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazermos diferentes. Isso aqui, este salmo era uma oração pelo rei, para que o rei conseguisse governar bem. Você acha que Davi não tinha problemas no seu reinado? Claro que tinha. De tanto que tinha, que o seu filho quase tomou o reino. O próprio filho dele quase tomou o reino. Então, toda a vida vai haver problemas. Mas o salvo em Cristo, aquele que é sal, aquele que é luz, vai agir diferente. Vai orar pelo país, vai orar pela cidade. Vai fazer algo diferente. Vai pregar o Evangelho. Nós temos que ter, eu sempre tenho falado isso para os irmãos, Jesus nos deu autoridade e poder. Quer ver milagres? Vamos exercer a autoridade. Eu tenho certeza que se entrar um paralítico aqui, for orado, ele sair andando, no domingo, amanhã a igreja estaria mais cheia. Porque isso iria se espalhar e as pessoas iam dizer, olha, naquela igreja acontece algo diferente. Acontece algo diferente porque lá eles buscam o Deus de Jacó representado em Jesus. Lá eles têm o Espírito Santo que ensina a eles a maneira de fazer. Lá eles têm o Espírito Santo que deixa eles, renova a força deles para que sejam mais fortes. A palavra de Deus é interessante. Quando diz aqui que uns confiam, mas nós lembraremos o nome de Deus. Toda a guerra, só é vencida no nome de Jesus. Toda a força das trevas só é vencida no nome de Jesus. Não é o fulano, beltrano, ciclano, é o nome de Jesus. Quando o nome de Jesus for exaltado nessa nação, aí as coisas vão mudar. E nós fazemos parte deste momento. Nós temos que nos levantar e dizer, espírito imundo que quer fazer, saia em nome de Jesus. Porque foi nos dado autoridade, foi nos dado poder para fazer isso. Esse salmo nos diz que nós não cairemos. Ficaremos de pé em meio ao caos. Porque aquele que tem Jesus não se dobra. Os 3 amigos de Daniel não se dobraram. Muitos judeus se dobrou. Mas aqueles 3 não. Porque não foram levados só 4 judeus para a Babilônia. Levaram milhares deles. Mas muitos dos milhares gostaram dos manjares, da carne, do vinho do Nabucodonosor. Mas aqueles 4 eram referência. Assim como esta igreja tem que ser referência na cidade. Referência na nação. Porque veja bem, aqueles 4 homens fizeram algo que nenhum outro judeu fez. Você pense bem, Daniel passou 3 impérios e o homem estava lá. E foi colocado por Deus lá. Porque aquele que é colocado por Deus faz diferente. O que é colocado pelo homem, meus irmãos, segue os costumes do mundo.
E que nós não voltemos atrás. Vamos sempre para frente no nome de Jesus, meus irmãos. O salmista diz que eles, os nossos inimigos, não são as pessoas, meus irmãos. Às vezes a gente observa algumas coisas, estão se falando contra... Não é a pessoa. É aquele que age na vida dessas pessoas que é o nosso inimigo. Aquele que age na vida deles, para eles fazerem errado, é o nosso inimigo. E é a ele que nós devemos rebater, meus irmãos. As pessoas, nós temos que ganhar elas para Jesus. Nós temos que ganhar partes dessa cidade para Jesus. A gente tem visto tanta coisa, né? Principalmente, né, com os adolescentes. Eu fico apavorado para quem tem pai, criança e que vai ser adolescente daqui a uns dias. Porque você vê barbaridades. Naquele calçadão ali a gente vê coisas terríveis. E a igreja não pode se acomodar diante disso. Não pode dizer isso é normal. Aqui o texto está dizendo que eles vão cair, mas nós ficaremos de pé. Tudo aquilo que quer destruir as crianças vão cair em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer distrair os jovens, os casamentos, né, a vida das pessoas, estão repreendidos no nome de Jesus. Você foi chamado para vencer, não na tua força, mas na força de Cristo Jesus. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Todas essas coisas um dia vão passar, mas enquanto elas não passarem, meus irmãos, nós temos que lutar contra as forças das trevas. E principalmente nesses últimos tempos. Nós sabemos que o nosso adversário está furioso, porque o tempo dele se aproxima. O tempo dele ser preso se aproxima. O tempo da condenação final dele, que ele já está condenado. Tem um hino do Diante do Trono, né, que lá no final ele fala, né, que quando Satanás vier te acusar por causa do teu passado, ou do meu passado, você lembra ele do futuro dele. O futuro vai ser no lago de fogo. Que as pessoas dizem, o fulano vai para o inferno. Não, é pior. O inferno ainda é leve. O lago de fogo é o último lugar. O inferno vai ser jogado lá. E todos aqueles que não aceitaram a Jesus irão para lá. Se não aceitou a Jesus, você que está me assistindo, talvez nunca tenha se interessado em seguir a Jesus, tome cuidado. Se você Jesus não aceita simpatizante. Ou como diz o pastor Rude, ou faz parte do reino ou não faz parte. Não tem, eu gosto. Não, para Jesus não tem eu gosto. Ou você é ou você não é. Ou nós somos filhos de Deus ou nós não somos. Não existe meio termo. O salmista sempre dizia isso. Olhe, confie em Deus. Ele sempre vai livrar nós. Ele sempre vai nos dar um escape. Ele vai nos dar uma saída. Note que a melhor época do reinado de Israel foi quando reinou Davi. Porque se você pegar o reinado de Salomão, quando chegou o final do reinado dele, a nação começou a empobrecer. Se você pegar isso, só vê lá a questão do filho dele. Porque daí já não tinha tanto dinheiro, já não tinha aquela prosperidade de antigamente. Por quê? Porque abandonou o Senhor por um determinado tempo. E quem abandona Deus também é abandonado por Ele. Por isso nós nunca devemos sair do caminho do Senhor. Eu tenho um amigo meu que sempre fala assim, Jorge, não interessa que parte do caminho você está. O importante é você estar no caminho. Não pare e não sente na beirada do caminho. O importante é você estar andando. Um dia a gente está aquele crente fervoroso, no outro dia a gente dá uma rebaixada, mas você continua.
Essa é a vida cristã. A vida de Davi foi uma vida de vitória nesse sentido. E quando ele errava, pedia perdão. Se nós erramos, porque às vezes nós erramos também, devemos pedir perdão. Porque talvez um pecado escondido meu ou teu faz com que a igreja não cresça. Devemos pedir perdão. Nós falhamos às vezes. E devemos consertar. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa de fazer, Deus o abençoa. E não só abençoa ele, mas abençoa toda a igreja. Lembre-se que por causa de Acã, houve uma derrota. Um homem só fez uma bobagem, mas foi o suficiente para causar uma derrota. Ninguém sabia, mas a família dele sabia. Talvez o pastor Rude não saiba, eu não saiba, fulano não sabe, mas Deus sabe. E Deus não se deixa escarnecer. Deus não fica... Às vezes Deus não tem aquele sentimento humano nosso. Né? Mas o irmão depois, o Jorge depois ele se conserta. Não é bem assim. O conserto é agora. O conserto é hoje. Para que um dia nós possamos realmente, todos juntos lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero conversar com Jesus. Porque quando eu partir, ou se ele vier arrebatar a sua igreja, eu quero subir. Será tudo novo. Nada de dor nas juntas, nada de dor de cabeça, nada de pressão alta. Nada disso vai ter. Seremos semelhantes aos anjos. Não está dizendo que nós seremos como os anjos. É semelhante. Mas nós estaremos para sempre, 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 dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a sua glória está enchendo toda a terra. Eu sei que Deus tem algo grandioso para a nossa igreja. E eu quero participar disso. Eu quero ver as pessoas. Eu quero que aquela visão que eu tive ainda se cumpra. Eu quero ver a pessoa entrando aqui. E eu sei que vai entrar, meus irmãos. Em nome de Jesus. O que os bancos hoje que estão vazios, amanhã estarão cheios. E cada dia mais cheios. Porque quem prometeu não é o homem. Quem prometeu é Jesus. E Ele é fiel. E Ele vai cumprir a sua palavra. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é guardar a sua palavra. Estarmos mais unidos. Quebrar as barreiras que às vezes existem entre nós. Para que juntos nós possamos avançar e a igreja crescer. É isso que Deus tem me chamado a atenção, porque às vezes a gente começa como ser humano, eu digo como ser humano, você começa a olhar uma coisa, uma outra e fica... Mas que quando você olha para Jesus, as coisas não lhe impedem. Porque o autor e consumador da nossa fé está aqui. Ele está dizendo que vai fazer uma grande obra no nosso meio. O mesmo Deus que Davi servia é o nosso. E nós temos um privilégio maior que Davi. Porque Jesus disse, olha, reis, profetas, pessoas nobres, queriam ouvir e ver o que vocês veem e não viram. E nós temos hoje a sua palavra. Eles não viram o Novo Testamento, mas nós estamos vendo. Nós estamos vendo que Deus está no nosso meio, que Deus Pai enviou Jesus, e Jesus morreu naquela cruz para salvar a todos nós. Então, nessa noite, o Senhor fique com essa palavra. Medite na palavra de Deus. Eu estava vendo uns programas aí, meus irmãos. Se você começar a olhar as coisas assim, você fica meio perturbado. De tanta bobagem falada sobre a palavra de Deus.
Nós aqui, né, graças a Deus, nós temos aprendido a verdade. Não temos se desviado da verdade. A verdade é Jesus, mas a sua palavra, seus princípios continuam. E creio que Deus vai nos levar assim até o final da nossa jornada aqui. Vai fazer algo diferente, vai abençoar essa igreja através dos irmãos, nós vamos ainda ver milagres aqui dentro. Nós vamos ver coisas extraordinárias acontecer. Não vamos viver do passado, meus irmãos. O passado já passou. Nós temos de agora para frente. Não adianta ficar olhando para trás. Porque o nosso Deus é o Deus do futuro. Do presente e do futuro, porque o passado já passou. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus, vamos...